Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais um Trocando Figurinhas. Saudações. Olá, Monina. Como estás? ¿Dónde estás? Irlanda ou Buenos Aires? Então, a Lúcia já chegou na sala, Lúcia. Já vamos colocar você aqui, tá? Enquanto isso, a gente aguarda o pessoal sentando nas cadeiras, nas plateias. Tem aqui uma amicíssima, né, professora de tango, que conheci em 2009 na Irlanda. Olha, acabou a mamata, entrou aqui. Então, e vamos já começar, Lúcia. Preparada? Tá. Em instantes. Então essa é uma iniciativa Trocando Figurinhas. É uma forma de criar uma rede de afetos com amigos, conhecidos, amigos de conhecidos e se ampliando por aí. Pra gente trocar figurinhas, bater papo. Olha um amigo aqui, Rafael, de Petrópolis, entrando. Seja bem-vindo, Rafael. A gente vai conversar então daqui a pouquinho, já, com a professora, atriz, diretora Lúcia. Vamos chamar você então aqui, Lúcia. Está preparada? Chamando você. Vamos ver, mandei o convite, você deve estar recebendo. Aguardando a professora Lúcia. Olá! Olá! Tudo Opa, bom? tudo bem? E você? Tudo certo aí? Tudo certo? Tudo bem? Tá me Tá ouvindo me vendo? bem? Tô ouvindo e você, tá tranquilo? O som? Tranquilo, Tá com sim, sim. foninho? Tá bem. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Tô bem feliz E- de estar nessa rede de afeto, Leves. Fico bastante feliz, assim, acho bastante importante esse trabalho seu, assim, de estar conversando nesse momento tão difícil, né? De pandemia, de isolamento. É muito legal. Obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço, né? Que agradeço você aqui hoje sendo nossa primeira convidada mulher, representando essa parte muito bonita, né, da nossa cultura, artes cênicas, e a gente vai trocar umas figurinhas, tá bom? Ok. É, é assim, para começar, assim, uma figurinha que eu vou colocar minha, né, contando. Antes de falar sobre. Você viu os dois comentários? Deixa eu ler aqui dois comentários. Eu tenho duas figurinhas para você que não são minhas, tá? Uma é Tá. do Léo Castilhos, que diz assim: gente, minha professora, diretora e amiga de coração, é uma potência, uma inteligência única quando se fala de performance, arte e intervenção urbana. Olha só, essa figurinha aí é boa, hein? E tem também a da Hannah Mosqueta, né? Espero que a pronúncia esteja correta, Ana, que diz assim: no dia do meu aniversário, palmas para ela, Parabéns. parabéns para a Ana. Fica a dica: esse mulherão, que é a Lúcia, né, vai trocar figurinhas sobre artes cênicas. A Lúcia é uma super pesquisadora das artes cênicas em espaço urbano e recomendo demais ouvi-la sempre. É o que a gente vai fazer agora, né, Lúcia, com você. Sim, legal. Né? Legal, É, legal. então, o Léo Castilhos, a gente trabalhou juntos no Salmonella durante, eu acho que ele ficou mais de um ano e meio, 2 anos, um trabalho bem bacana com intervenção urbana, né, e performance, e muito querido, adoro o Léo Castilhos, não sei se ele está aqui, mas enfim, um fofo. E a Hanna, ela foi minha aluna na FAP, e ela foi me orientando também. O trabalho dela foi sobre intervenção urbana, no final de TCC, e hoje ela faz parte do coletivo Olho Rasteiro, que é um coletivo de teatro de rua. Ela trabalha teatro de rua aqui em Curitiba, na cidade de Curitiba, também é a praia dela. E também uma querida, ela fez até uma disciplina, que a gente tem uma disciplina optativa na FAP, ela participou agora nesse primeiro semestre, de forma remota, né, que a gente teve que se virar, assim, recriar, como trabalhar teatro de rua de forma remota. Então, ela acabou fazendo, a gente desenvolveu um trabalho legal, assim. Então, fiquei bem feliz, assim, pelos comentários do Léo e da Hanna, que são dois queridos, uma querida e um Que querido, assim.
Não, muito bacana isso. A gente já vai voltar a falar nesses assuntos aí que você mencionou, né? Olha quanta gente legal, bacana que está entrando aí. Ó, a Ah, jornalista, a legal. Larissa entrando, o Marcos Vinícius. É, Olá. é bacana. Então, Lúcia, assim, eu vou contar para você um pouquinho que mal não, assim, mal eu consigo me lembrar da primeira vez que eu pisei num palco, né? Eu não sou ator, né? Mas acho que foi na sexta série, tá? Eu estava apresentando no palco, eu estava interpretando naquela peça o Dionísio, né? O deus grego do vinho, né? Eu estava lembrando disso antes de vir falar com você, da natureza, ele é o deus da natureza, da alegria e do teatro, né? Olha só, Uhum. então lá na sexta série, né? Eu não me lembro de nada, né? Mas foi para começar. E aí eu pergunto para você, conta o início da sua trajetória aí, pessoal, né? Desde aquele comecinho do seu start, né? Que te levou aí até as artes cênicas. Aí conta pra gente. Tá. Só um comentário, achei muito legal você com 8 anos já interpretar Dionísio, né? O deus do vinho, do teatro, da Enfim, música, né? Do caos, né? Que é a arte, né? A arte tem essa coisa do caos também, né? Que é o caos da criação. Muito legal. Enfim, mas assim, eu também, a minha primeira peça, se for pensar, eu fui a Dona Baratinha na primeira série. Então, eu tinha 7 anos, eu fiz Dona Baratinha. E aí, depois disso, né, enfim, é a minha primeira lembrança enquanto atriz, que foi, né, aquela coisa da criança, de estar no palco, enfim. E aí, eu, na verdade, foi muito. Eu morava em Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade do interior, aqui ia ficar 5 quilômetros aqui de Curitiba, né? E eu estudava, eu fazia história. Eu era adolescente, assim, eu era adolescente e eu queria mudar o mundo, né? Aquela coisa. Até hoje a gente sempre tem uma vontade, assim, de transformar muita coisa, né? E eu resolvi fazer história, então eu estudava história na UEPG. Só que todos os meus trabalhos de história, eu ia de figurino, a história antiga, eu ia de egípcia, eu ia com roupas, né, gregas, ou então de Revolução, eu levava a bandeira, a Revolução Francesa. E eu criava peças de teatro, assim, para estudar história. E aí eu lembro que até meus professores disseram, nossa, você devia muito fazer teatro, tipo, estudar teatro mesmo. E eu fazia parte de um grupo amador, porque em Ponta Grossa, na época, faz bastante tempo isso já. Então, naquela época não tinha muito teatro. Hoje em dia tem teatro, tem vários grupos na cidade, tem a universidade, tem cursos de artes. Naquela época não tinha. Então, aí tinha um teatro, que era um grande teatro, que era o Pax. E aí, mas a maioria das peças que iam era raro, na verdade, e eram mais atores globais. Daí a cidade, assim, que é uma cidade mais tradicional, conservadora, ia mais assistir porque tinham atores globais. Então não se tinha o hábito de ir ao teatro, né? Das pessoas, enfim. E a gente tinha um grupo amador e eu comecei a fazer um teatro de rua nesse grupo. Eu tinha 17 anos, que era o Dentro do Avesso Produções, pirralha, assim, mas não, vamos fazer adoro teatro esses de nomes, viu? rua. Isso, dentro da Avesso Produções. E a gente foi pra rua e fazia teatro de rua. E aí eu comecei aí, sempre querendo, né, tipo, pensando também, porque daí como eu via lá na minha cidade, né, que tinha essa relação, se for global, a pessoa era considerada artista, se não fosse global, não era, assim, era uma outra relação, né? Então, eu pensava, não, eu acho que na rua o teatro é uma grande potência de transformação de mundos, de subjetividades, já, né? E a rua é, eu acho que o local específico para isso, porque não é feito um teatro da classe para classe, ou então para pessoas que consideram isso teatro. A rua vai contemplar todo mundo, o transeunte que está na rua, várias comunidades, várias classes sociais. Então eu achava que a rua ali para fazer teatro era uma potência para isso que eu queria. Aí eu saí da história. Por que eu tô falando do curso de história? Porque eu comecei fazendo teatro em Ponta Grossa. Aí eu faltava um ano para eu terminar a história, né? E eu acabei desistindo. Falei, não, eu vou para Curitiba porque tinha o curso de artes cênicas aqui. Então, aí eu vim para Curitiba, tranquei o curso lá no último ano de História e vim fazer licenciatura em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas. Isso em 2001. Aonde que Então, foi isso?
na FAP, que na Na época FAP. era a Faculdade de Artes do Paraná, hoje é a Faculdade de Artes do Paraná, Unespar, né? Porque daí virou Unespar. Na época não era ainda, não existia ainda a Unespar. E aí eu vim fazer o curso de artes cênicas aqui, enfim. E aí não parei, né? Depois disso. E eu tô até lá, tô até hoje lá na FAP, tô até hoje fazendo também a questão, não parei de trabalhar com teatro de rua, com performance de rua também. É isso, assim, minha trajetória iniciou assim. Não, e é muito legal o convívio com a arte, quando você respira a arte, é fantástico. Eu tive a oportunidade de morar muito tempo fora do Brasil, viajando com mochileiro e tal, em vários países. E quando eu retornei em 1993, daí já em 94, assim, inspirado numa revista chamada Time Out de Londres, em Curitiba eu criei e editei o jornal Índice, um jornal cultural. Eu senti justamente ali um espaço que havia, ou que estava precisando de algo que divulgasse a arte. Existia um informativo pequenininho num panfleto, num pequeno flyer, folder, né? Mas aí foi o primeiro tabloide que eu me lembro. Depois logo surgiu Banalíssima Arte, daí uns bem bacanas também. Então foi de 94 a 96 que eu fui editor do jornal Índice, né? E exclusivamente voltado para a cultura. Foi ali o momento que eu tive esse contato, comecei a respirar, que era dentro dessa proposta legal, assim, desse contato do teatro também, né? Vendo e convivendo com as pessoas do teatro, nos bastidores, né? Assim, foi um momento, eu me lembro muito bacana, assim, que eu gostaria até de relembrar sempre, né? E nisso, eu conheci, só para você ter ideia, na época, assim, a gloriosa Lara Schneider, né? Porque eu fui entrevistá-la na casa Uau! dela, fantástica, né? A candura, eu conheci, senti a candura da Adelaide Rodrigues, assim também, sabe? Uma atriz, nossa, assim, que recebeu a gente de coração aberto, assim, no apartamento dela, sabe? Daí teve o Pazello, conheci o Pazello, a Cleide Piasecki, sabe? O Hélio Barbosa, né? Entrevistei o Hélio Barbosa também, né? Super gente fina. E depois, mais tarde, quando eu fiz a faculdade de jornalismo, uma das minhas colegas era a Fabiana Klein, que ela interpretou por vários anos a Polaquinha, né? Do Dalton. Do vampiro É, e a polaquinha. exatamente, do vampiro e a polaquinha. Então é muito legal esse universo de respirar, eu sinto falta disso, né? Inclusive, eu queria saber assim, a tua opinião, por exemplo, do troféu Gralha Azul, porque eu me lembro naquela época, quando eu tinha em contato, ele era o nosso, entre aspas, o Oscar, né, daqui do Sim, Paraná. Então eu achava muito bacana, assim, uma forma de reconhecimento. É claro que toda forma de reconhecimento é bacana, né? É sim. bem-vindo. Né? Eu acho que é uma coisa que tinha que se estimular mais, né? Os atores locais. Muitas vezes o que a gente percebe aqui é como você falou, o ator, ele, nossa, só é reconhecido depois que vai para uma mídia, né, nacional, né? Uhum. Alguma coisa assim. E tem atores fantásticos, né? E daquelas peças antigas, assim, por exemplo, igual Trecentina 2, que você começa a rir do início ao fim, né? Você tem que sair dali para um hospital de tanto que se dá risada numa peça de comédia. Ou você vai naquela, Adoro. né? Sim. Ou naquelas peças que levam para uma reflexão maior. Então, esse convívio, né, foi bacana. E eu queria saber de um momento, porque, para quem não sabe, a Lúcia me procurou, conheci a Lúcia. Ou você conta essa história, por que você me procurou? Lembra? Então, pesquisei, fiz uma pesquisa. Olha só que achado, acabei encontrando um amigo, né? Depois, porque eu estava procurando, estava fazendo parte de um. Que era de um grupo de dança contemporânea, né? O Links de Dança. E a gente estava com um espetáculo e eu precisava aprender artes marciais, Tai Chi Chuan. E aí eu tava procurando, eu preciso fazer Kung Fu, Tai Chi Chuan assim. E aí eu pesquisei na internet, né? Agora eu tô bem. E eu encontrei o Leves, o professor Leves Litz, que pô, eu aprendi assim. E foi muito rápido, né, Leves? Porque eu falei, ó, a gente tem espetáculo, eu tenho que aprender, porque assim, é um processo, né? Bom, vou falar aqui, mas o Tai Chi Chuan é um processo, né? E eu falava, não, Leves, ansiosa, não, a gente tem espetáculo, a gente tá indo para não sei aonde, a gente ia viajar com o espetáculo e eu preciso aprender para ontem.
Aí a gente fazia horas assim, né, lá na praça. E aí eu já aprendia vários movimentos. E depois eu acabei participando também de outros momentos, né, na Praça do Japão, que você todos os sábados que você dá aula, dava, agora é na Praça do Água Verde, só que agora eu não sei como é que tá por causa da pandemia, mas nos sábados, enfim, foi porque eu fui aprender Tai Chi Chuan com meu professor Leves, que é maravilhoso. Tá. Olha, antes de te conhecer, eu tinha feito uma apresentação. Foi a única vez assim que eu apresentei num palco de teatro. Foi no Teatro Fernando Montenegro, fazendo Tai Chi Chuan, né? Então, eu fui fazer uma apresentação, aquela, né, a plateia, né, lotada, aquelas luzes assim, né? Então, né, você tem que usar o Tai Chi para apresentar o Tai Chi num palco com medo de não cair do palco lá na frente, né? Que você dá uns saltos, dá uns giros lá e tal. Então, você entrou em contato comigo para aprender o Tai Chi, né? Ali o Tai Chi Chuan, como você disse, para quem o pessoal aí estava acompanhando, né? Uma arte marcial interna chinesa, né? E ele acabou sendo apresentado lá na casa Hoffman, né? E você me convidou para ver. E pelo que eu me lembro do processo, você ensinou alguém que apresentou lá. E eu fiquei assim muito surpreso, né? Que foi tão rápido como você mencionou e tão pouco tempo você passou para alguém. Quando eu fui ver aqueles movimentos sendo aplicados na peça, eu fiquei assim, nossa, né? Tá fazendo direitinho, né? Porque olha, foram movimentos que quem ensina, eu ensino, que é da linhagem, tá, um dos meus mestres, ele é descendente direto, sanguíneo, do criador do Tai Chi Chuan. Tá? Então, um dos meus mestres chama Chen Gelei. Então, e o que ela fez ali, sabe, se o Chen Gelei tivesse visto, tenho certeza, ou meus outros dois mestres, Wang Haijun e Nai O'Floyn, que é irlandês, eles teriam falado, nossa, eles teriam aplaudido, assim, porque Tai Chi Chuan tem muitos detalhes, as pessoas olham assim nos parques, que coisa, né, bacana, e é mesmo, só que ela tem os detalhes aí que a Lúcia experimentou. E, né, eu fiquei, assim, bem surpreso, feliz, que ela conseguiu reproduzir, né, a tua companheira lá, o nome dela, como é que era? A Francine Neves. Isso, a Francine, né, ela fez assim e tal. Eu falei, puxa, né, a Lúcia fez um trabalho bacana. E eu falei, essa foi a minha primeira apresentação lá, profissional, né, num teatro, num palco, fazendo uma coisa que eu conhecia, claro. Como foi a sua primeira apresentação num palco de teatro, Lúcia? Deu então, aquele frisinho na barriga? Assim, sim. Mas só deixa eu fazer deixa eu só comentar a questão do Tai Chi, porque assim, era da técnica de Tai Chi, porque eu fui aprender, mas a ideia, eu acho que eu comentei com você na época, era eu tentar pegar a essência do movimento, né, que tem a questão da integração da respiração. Se eu estiver falando besteira, você já me corrige agora, mas essa integração, né, da respiração com os movimentos, né, do corpo. E a ideia era deixar a essência, mas transformar o movimento. Porque era um trabalho de dança contemporânea, então a gente tinha que transformar um pouco esse movimento, mas tentar deixar a essência. Então era muito diferente quando eu fiz, depois eu acabei passando para a Fran na Casa Hoffman, mas quando eu fiz a gente apresentou no Chile, que foi lá na Universidade de Los Lagos, em Osorno, do Chile. A gente levou esse espetáculo que chamava-se O que Precisamos. E aí eu fazia. E era muito diferente quando eu fazia e quando a Fran fazia, porque eram duas pessoas, apesar de estar com o mesmo movimento, mas como que ela sentia. Então, de certa forma, não era perfeito, assim, a técnica como você faz, né, tal, tinha alguma diferença, mas a ideia era estar trazendo essa essência de cada movimento, assim. Mas que bom que você... enfim, eu lembro que você comentou, assim, foi bem... Só para comentar, assim, porque o processo, como que foi o processo, né, de tentar se apropriar e também trazer essa coisa importante do Tai Chi, mas também modificar, né, no processo. E sobre a primeira vez que eu subi no palco, se me deu frio na barriga, poxa, com certeza deve ter me dado dor de barriga. Mas deixa eu ver, a primeira vez que eu subi... foi em Ponta Grossa, no Pax. Eu falei que eu fazia teatro de rua, mas eu acabei apresentando no Pax também, né? Porque tinha, como eu falei, lá em Ponta Grossa tinha
era mais globais que iam e o pessoal ia, mas de vez em quando tinha, né? Era raro que abriam para os grupos locais. Tinham poucos grupos também na época, faz tempo, né? E foi, eu lembro que eu apresentei os Saltimbancos do Sérgio Bardotti. Lembra do Saltimbancos? Au, 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 ia, i, ó, miau, 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 cocorocó. E era essa peça, assim, foi a minha primeira peça. Depois a do não vale, Dona Baratinha não vale, né? E aí foi a primeira que eu apresentei num teatro e tal, e com certeza me deu muito frio na barriga. Eu acho que isso sempre, né, quando você tem alguma, não só enquanto atriz, enquanto performer, quando você vai, assim, sempre é uma surpresa, porque a gente tem, o que vai acontecer? É impossível você não ficar atento, né, e não dar aquela, por mais que você relaxe, respire, né? Tá, e como vai ser? Existe essa relação ainda, né? Então, com certeza, frio na barriga faz parte, assim. Até Não, quando eu imagina. começo com uma turma nova, dando aula, todo ano, né, tem as turmas novas. No primeiro dia, ai, turma nova, o pessoal tá entrando. Dá um frio, quem serão? Quem serão esses alunos, esses estudantes? Dá um frio na barriga, até no primeiro dia de aula, né? Quando eu vou conhecer a nova turma que tá chegando. Acho que faz parte, assim, né, da vida, eu Sim. penso. Não, bem, esse é um momento que tem um momento aqui quando eu converso, troco figurinhas, né? Eu gosto de trazer uma figurinha de alguém e fazer uma citação, né? Então, eu tenho uma citação de uma das últimas obras de William Shakespeare, né? Escrita em 1611, em que ele fala assim: o inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. Eu estou rindo, mas esse dia está chorando, né? Sim. Bem, tá, então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho mais, nos aprofundar um pouquinho sobre ativismo, né? Ou protesto poético. Deixa eu assinar para alguém que está entrando aqui agora. Né? Eu tive a oportunidade, como eu mencionei antes, de viajar bastante, né? Então eu sempre presenciei arte de rua. Fosse lá em Londres, em Charing Cross, né? Ou tá em Roma, pelo que eu me lembro, na Suíça tinha lá os peruanos com as flautas, aqui eles estavam no Boca Maldita, depois encontrei, não os mesmos, mas a mesma performance parecida lá, Vento Sur, eu acho. Também daí teve Manhattan, tem bastante disso, eu vi lá em Nova York também. Em Hong Kong tinha também arte de rua e alguns sempre com esse caráter de protesto, né? A arte de rua está presente em nossas vidas, né? Ela tem um relevante papel numa sociedade, isso eu acho que é inegável, uma cultura, enfim. Sobre isso, né? Eu vou fazer referência a um cientista estadunidense, né? Não sei se você ouviu falar, o nome dele é Daniel Elmer Salmon, né? Que ele associou pela primeira vez uma doença a uma bactéria, né? Que deu origem a um nome Salmonella. Salmonela, Tá, sim. mas agora nós vamos falar de um outro tipo de salmonela, né? Não da salmonela bactéria, mas do Salmonella Urbana Companhia Performática, né? Fundada em 2014, é isso mesmo? Isso. Desenrola aí. Então, salmonela até com certeza faz referência a essa bactéria. Salmonella Urbana Cia Performática é um coletivo que trabalha com performance e intervenção urbana na cidade de Curitiba desde 2014, né? E a ideia porque como que surgiu o nome? A gente fez uma intervenção que era fazer meio que uma crítica contra os agrotóxicos, né, nos alimentos, nas verduras, nos legumes. E a gente fez uma intervenção em relação a isso. E a gente fez tanto no passeio público, que na verdade é um lugar com feira de orgânicos, mas também tem não orgânicos, né? E a gente fez essa intervenção. E aí, tá, como que a gente poderia dar o nome do coletivo? E a ideia era justamente, porque a intervenção, o pessoal comia, mas ao mesmo tempo ia vomitando, assim, eles não conseguiam mastigar, eram vários performers, eles não conseguiam mastigar e iam soltando. A gente colocou na época uma gelatina, ia soltando uma gelatina vermelha, roxa, assim, ao mesmo enquanto comiam. E era visualmente, assim, era bem impactante. Daí tinha uma coisa do veneno, né? E aí, salmonela. E a salmonela também está relacionada, se a gente pensar sobre um espaço, né, um espaço público organizado, muitas vezes, né, um espaço urbano.
ele precisa ser limpo, aparentar limpo, organizado, né? E muitas vezes, por trás dessa organização, dessa coisa bonita, com um sorriso bonito, existe muitas coisas que estão escondidas embaixo do tapete, né? Então, muita miséria, muita pobreza. Nós sabemos que em várias cidades do Brasil e no mundo inteiro, você falou que foi para vários lugares e houveram manifestações. Então, existem moradores de rua que muitas vezes durante o dia, se eles estão no centro da cidade, eles são varridos, a polícia chega, ó, vocês podem sair daqui, vão circulando, a gente pode observar ao caminhar pela cidade que tem pertences, né? A casa de alguns moradores de rua ficam escondidos. E se a gente olhar para algumas árvores em praças, tem colchões, roupas, a casa deles estão ali. Então, isso também, a salmonela, nesse sentido, é de tentar criar uma ruptura, de uma forma mais uma violência simbólica no sentido da arte, né, enquanto símbolo, né, simbologia, para tentar dar luz às coisas que realmente acontecem. Então essa salmonela também para intervir, para romper, para mostrar o que não é tão bonito, que é o que é para ser mostrado, né, numa propaganda de uma cidade, assim, para mostrar a realidade. Nesse sentido, então a gente colocou salmonela mesmo nesse sentido, assim, como diriam os zapatistas, né? Uma, com a digna raiva pela justa causa amorosa, nesse sentido. Salmonela no sentido da. Sim, criar laços de afeto ao mesmo tempo que provoca a denúncia, a reflexão no âmbito Exatamente. social, né? E você Sim. lembra de quantas intervenções você já fez com salmonela? Com salmonela, puxa, eu não lembro assim, mas Bastante, ai, né? muitas, muitas. É, Tiveram alguns projetos que duraram. Teve um projeto que durou um ano. Então a gente fazia todo mês. Teve vários projetos. Teve um projeto que durou um ano e meio, um projeto do ano passado chamado Depara, em que a gente ia para diversas comunidades, diversos locais, ocupações, e a gente ia fazendo um trabalho com o público dessa comunidade, as pessoas que estavam ocupando esses espaços, tanto espaços da rua, quanto outros tipos de ocupações que aconteciam na cidade. Então a gente buscava criar, levar de um local para outro as coisas que estavam acontecendo em outro local para criar juntos. Assim, era um trabalho muito de conjunto, colaborativo com as comunidades pelas quais a gente passava. Esse projeto, que é o Depara, Constelações Ocupadas pelos Afetos numa Cidade Fria que Resiste, ele durou um ano e meio. E também tiveram vários. Aí tem algumas intervenções que a gente faz que são relâmpagos, assim, na cidade, daí é meio que na pegada do terrorismo poético, né? Da década de 60, ou o próprio Guy Debord, né? Os situacionistas, que é buscar criar, fazer algumas coisas relâmpagas na cidade, e tem esses projetos que são mais extensos, assim, que é mais trabalhar junto com a comunidade, com a participação do público, com esse criar junto, pensar, criar assembleias, assim, para pensar sobre alguma coisa específica, assim. Mas eu não vou saber te dizer quantas. Tipo, eu teria que pegar o portfólio, tem um portfóliozinho ali para pegar para tentar lembrar, assim, porque a gente tenta colocar, organizar, enfim, mas né? não lembro. Eu acho bacana também os títulos que vocês colocaram, alguns deles, né? Então, aquele Coração das Trevas, uma jornada mítica civilizada pelo Centro Cívico. Né? Sim, esse é Isso foi, inspirado no livro, né? isso foi Do... durante o Festival de Teatro que vocês também fizeram em Curitiba em 2016, não foi esse? Sim, Foi, né? sim. Foi. Tá, E a investigação foi quase foram uns 8 meses de investigação no espaço para fazer, porque foi uma performance site specific. Então ela só funcionaria se acontecesse no centro cívico. Tanto é que daí no festival, tem como se fazer em outra praça? Não, não tinha como, não dá, porque a gente fez, o espaço é o gerador da obra, o espaço é o protagonista, então não teria sentido. Então foi no festival ali, e baseado no Coração das Trevas do Joseph Conrad, que fez o Apocalipse Sinal, depois o filme é inspirado nesse livro.
Eu não sei se Sim. você pergunta as coisas e eu começo a falar. Você sabe, né, Leves, que eu já vou falando um monte, né? Eu acho Mas, que é bacana, a ideia é essa, né? Trocar figurinhas, conhecer mais a fundo todos os seus trabalhos aí. E qual que foi o último, a última intervenção? então, a última intervenção é, Antes assim, antes da pandemia, tá? tá, porque na pandemia existe algumas, assim, porque a gente, como não tá saindo para as ruas, a gente tá fazendo umas investigações da janela, Isso. Eu ia, tá muito é, tímido. Bom, mas depois é muito tímido ainda porque a gente tá experimentando, investigando. Mas a última antes, na verdade, foi esse Depara. É, deixa eu ver se. Não, foi o Depara, que é esse que eu falei, porque ele durou porque a gente ia para vários locais, então a gente foi para universidades, a gente foi para ocupações indígenas, a gente foi para ocupações de MST, a gente foi para ruas, várias praças, terminais de ônibus e o espaço de performance, né, o PEART, que é um espaço aqui que fica na Bicicletaria Cultural. E aí a gente estava nesse processo de ir indo, né, para vários lugares conforme surgisse demandas e coisas a gente ia levando. Então esse foi o último trabalho. E até eu dei uma sossegada por conta do doutorado, né, que agora eu estou na fase da escrita, estou finalizando, então eu até falei, gente, preciso sossegar o facho um pouco agora para escrever, para compilar, porque senão dá aula, assim, enfim. Mas foi a última vez que a gente fez foi ano passado, antes da minha qualificação até. E aí depois disso não fizemos mais nada. Agora tem uma investigação só, mas investigando ainda. sim, não. E antes de vir agora chegar um pouquinho mais pro presente, o que você sente falta de um palco? Às vezes não dá uma saudade de fazer a apresentação num palco, de um teatro? Num palco assim, tipo palco, quatro paredes, Isso. eu, É. eu não sei, eu vou falar bem, eu acho lindo, mas eu não sinto assim. Eu gosto, meu palco é a vida. Uhum. Tem um cara que é um performer que eu adoro uma fala, eu sou fã dele. E aí eu falo assim, enfim, ele chama-se Joseph Bowles, é um grande performer, e ele fala assim, a minha maior obra de arte. Ele era um ativista, ele criou, na época, na década de 60. Então ele que fez aquela performance no que era que ele levava um coelho morto, né, para explicar as obras de arte nos grandes museus, nas galerias, porque tem muito isso assim, o lugar da performance, né, tentar sair desse lugar, é, é, esse lugar convencional das artes, dos museus, das galerias e ir para a rua, né? A arte é a vida. Então, assim, sair da. O público não é mais aquela coisa, eu sou o artista, você é o público. Existe uma desfronteirização desses conceitos. Então, o público também é artista, todos somos artistas. Então, esse Joseph Bowles, ele falava assim, ele levou esse coelho para explicar, o coelho morto explicava as obras de arte, foi uma performance que ele fez. E ele também criou um Partido Verde, ele era super, criou as esculturas sociais, toda uma ideia de escultura social. Foi professor, foi expulso, foi professor de uma universidade na Alemanha, ele era alemão, né? E aí foi expulso da universidade, que ele dava aula, enfim. E ele falava isso, a minha maior obra de arte é ser professor, porque a partir disso ele criou uma outra ideia, né, um outro conceito. Por que que a arte? Existe uma relação de poder nesse lugar da arte, né? O artista, que eu acho bacana, eu acho muito, por isso que eu falo, eu acho muito legal a arte do palco, eu acho que tem espaço para todos, mas me instiga muito esse lugar, que é o Joseph Bowles, esse lugar da performance, né? Então, eu não sinto, eu gosto da rua. Eu acho que a rua é o palco, assim, no sentido sociedade de espetáculo, né? O Guy Debord dizia que nós estamos numa sociedade de espetáculo. E na sociedade de espetáculo todos são passivos e assistem essa sociedade, esse mundo acontecendo. E aí o Guy Debord criou com os situacionistas, não, vamos criar pequenas rupturas e vamos deixar de ser passivos e vamos começar a agir e transformar. Então, é esse espetáculo. Então, assim, nesse sentido, para mim, a rua, a vida é o lugar de ruptura, de fazer, de atuar, atuação, né? Atuação enquanto pessoa, persona, artista, arte e vida, né? Então, eu não sinto falta de palco, não. Acho lindo, mas gosto da rua.
Tô morrendo de Sim. saudade da rua, não pode sair, tem que ir de máscara, não pode. Pois é. Mas eu queria ver agora um contraponto, assim, por exemplo, o que te dá mais alegria, o que aquece o teu coração depois que você apresenta uma obra, por exemplo? Que você faz, né, uma performance ou faz um trabalho, termina um projeto? O que te deixa alegre, assim, como um feedback? Que tipo de feedback você gosta de ter, né? Eu gosto da participação do público, e da participação das pessoas, quando eu vejo que as pessoas se envolveram, que assim existiu esse envolvimento. Pô, sabe? Não, a pessoa estava fazendo, como aquela Coração das Trevas, né? Uma jornada mítica civilizada pelo Centro Cívico. Então, quando ela acontecia desde a Praça do Casal Nu e até a Praça do Nossa Senhora do Salete, né? E aí, quando eu via as pessoas escrevendo, de repente tinha um giz, né? Eu fazia parte, né? Como a gente montou da instalação de uma das partes, que era na Praça Senhora do Salete, tinha alguns giz jogados assim, né? Que faziam parte da instalação na praça. E de repente tinham pessoas, e eu não esperava, a gente não esperava isso, eram giz que estavam ali com uma instalação, escrevendo, né, na parte que era o asfalto, tipo, a gente não esperava isso. Então, a criação conjunta, assim, essa coisa que de repente afetou de uma forma que o pessoal estava fazendo junto, ou em outros momentos que a pessoa conversa, quando existe essa interação, quando existe se percebe que existe um acolhimento, né, e que a coisa acontece. Aí isso é muito, a gente fica muito feliz, assim, porque, pô, estamos junto, a gente sente que estamos junto, tá rolando. Então, isso é legal. Não, esse processo é bem bacana e o processo de criação, como vocês são criativos, né? Eu me lembro numa intervenção, quando teve logo depois daquele incidente, aquele tumulto, ou melhor, o massacre dos professores em Curitiba, né, perpetrado na época pelo 29. então governador. Então eu me lembro que vocês fizeram quando eu recebi aquela bala, um pacote de bala, uma borrachinha de apagar o lápis, né? A bala de borracha ali, a representatividade daquilo, eu achei fantástico, né? A borracha que o estudante usa, que o artista usa para apagar, quer dizer, o desenhista, né? Vocês desenvolveram aquilo tudo num papel de bala, né? E tinha uma bala de borracha, né, entregando para um professor. Eu achei muito bacana, né, daquilo. E como é que foi aquele processo daquela que vocês fizeram, depois de um ano, se não me engano, né, foi comemorando não, né, mas foi, Sim. né, Para lembrar, né? para lembrar para resistir, não era isso o nome, né, Sim. lembrar porque tinha acontecido em abril de 2015, e vocês fizeram um em abril de 2016, eu acredito, não foi isso, Lucy? Não, lembrar para resistir. E aconteceu dia 29, né? É, De abril. E a gente fez uma intervenção no dia, a gente não imaginava que ia acontecer aquilo que aconteceu estava lá daquela também. forma. Você estava, né? Eu Você estava estava lá. Estava filmando e fotografando. filmando. Eu lembro de você também. Pô, foi assim, até agora, dá até, né, o corpo, pô. E, e a gente não Imperdoável. esperava, e a gente fez com certeza, imperdoável e não pode ser esquecido. Não lembrar sempre quem foi ele, tipo, quem foi esse governador. Esse cara não pode ser mais governador, esse cara já tem que ficar, né? Porque isso não se faz assim. Mas enfim, e aí a gente fez uma caminhada que era porque a gente não podia falar, a gente queria manifestar e já tinham muitos policiais, era um absurdo policiais, né, com Nossa, eu escudo nunca vi. É. e uma repressão assim que já estava acontecendo, mas mais sutil, não foi daquela forma, tanto que eu tentei, teve um momento que eu até brinquei, a gente não brinca nessas horas, mas é que no desespero, até no desespero também é uma fuga, né? Que eu tava com o pessoal do Salmonella e a gente tinha feito essa caminhada era em câmera lenta com, né, com algumas placas, com alguns dizeres, né, em relação à educação. E aí, quando começaram as bombas e aquela coisa, e cacetetes e bombas, a gente tentou fugir. Eu até falei para eles, eu falei, gente, eu aprendi que eu sou ninja, eu aprendi com o Leves, né, que é arte marcial. Porque de repente eu falei, gente, corre, porque naquela hora a gente ia levar, era muita bomba, tipo, era, né? E aí não tinha nem para onde correr, porque daí a gente correu para um espaço, aquela rua lá de trás da praça,
e estavam vindo vários policiais com escudo por todos os lados. Então eles nos cercaram É. também. Então não tinha nem para onde correr, assim. Aí eu falei, porque a gente, nossa, Lúcia, você desapareceu quando vi você estava lá na frente, porque corre, né? Você vai. E aí, depois disso, que foi muito. Eu fiquei ruim, assim, do pulmão, acho que todo mundo, né? Foi muito. Foi muito difícil. Foi muito difícil, muito complicado, assim, tanto emocionalmente quanto muitas Foi. pessoas foram, né? E a gente falou, não, a gente não pode esquecer disso. E a gente fez uma vez por mês, todo dia 29 a gente fazia uma intervenção na cidade. Então a gente fez vários tipos, a gente fazia cartas, a gente colheu cartas das pessoas que estavam lá para contar como foi, daí a gente copiava uma por uma, assim, eram vários participantes na época do Salmonella, e as pessoas copiavam, e daí a gente colocava em vários locais da cidade, em vários bairros, em terminais, deixava a carta, tipo, em banquinhos, aí a pessoa lia para lembrar. Aí teve uma outra que a gente fez, nossa, eram vários quadros negros, assim, dizendo o que a gente tá Então, caindo aqui. Ah, oi. tá, É, voltou? a conexão deu uma falha. Tá, Não, ela deu uma falha, uma pequena falha. tá. Então, lá, continua. Mas tá tudo. Então, é que eram vários, eu nem lembro, assim, aí tinha, foram vários, teve um que a gente fez até que era um pitch, a gente fez um vídeo que tá na internet, que é Os Fantasmas que Me Habitam, quem quiser tá no YouTube, Salmonella Urbana, Os Fantasmas que Me Habitam, que foi tentar relembrar, né, a partir da câmera, como foi lá o dia. Sim. Teve até a gente fez um que era chamado despacho, a gente colocou umas pizzas, uns giz. Enfim, foram vários, foram 12, né? Porque foram É, 12 meses, a gente fez todo foi mês triste. uma intervenção na cidade, para É, lembrar, e não era só ali, era no centro e na periferia. E depois de um ano a gente fez novamente, assim. Ó, o Léo Castilhos está aí, é, ó, é o que eu ia oferendo que falar, vai ele falar tá as aí. pessoas. É, Aí, oi, exatamente. Léo. O banho de sangue, ele tomou um banho de sangue também, É, né? aí, Lúcia, contando para você, colocando uma figurinha aqui na nossa troca de figurinhas. Quando eu estava lá, eu estava como repórter fotográfico e jornalista, freelance, e por isso que eu estava filmando e fotografando. E tinha uma hora, uma cena que foi assim que eu nunca vou esquecer. É, bem, eu estava bem próximo do foco, de onde começou, então eu fui uma testemunha ocular, né? Então não fiquei replicando às vezes, né, com pessoas que ficam criticando o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas eu me lembro claramente, uma determinada altura, que estava lá atrás, professores já tinham recuado, né? Estavam lá atrás, e eu estava lá no meio com jornalistas e tal, e eu vi aquela cena, aquela chuva de bombas saindo dos policiais, passando lá no céu, lá no alto, sobre minha cabeça, nossas cabeças, quem estava aqui, caindo uns professores lá atrás. Gente, aquela cena assim foi muito triste. E aí era de chorar quando você ouve no microfone, né? Por favor, senhores militares, parem de atirar, que tem gente, né, machucada. Um dos meus amigos, professor filósofo, desmaiou por causa dos gases. Professores, eu conhecia muitos professores que estavam presentes, né? E a gente sabe o que foi. Mas enfim, vamos tocar o barco, vamos falar do agora, tá? Falar do seu agora. Eu queria que você falasse do seu agora, como é que está sendo, como é que está sendo o seu trabalho. Tem aquela história que você estava me falando, que você participou no Instagram, né, que teve uma peça de teatro criada para o mundo virtual e que daí em 3 ambientes, Instagram, Zoom, WhatsApp. Me conta um pouquinho melhor essa história, conta para todo mundo que está aí na plateia. Então, bom, sobre o agora, né? Então, agora nós estamos descobrindo, todos nós, mas assim, agora falando especificamente da área da performance, das artes cênicas, né? Como trabalhar teatro, como trabalhar performance nesse meio remoto, né? Como tá? E é um desafio e é uma descoberta. Então a gente está descobrindo. Então não existe uma fórmula. Eu dou aula, né, no curso de licenciatura em teatro na FAP. E assim eu falo para os estudantes, né, de performance, do aula de estudos da performance, artes cênicas e espaços urbanos, peraí, deixa eu arrumar aqui, que é super rua, né? E como trabalhar? Então é uma descoberta. Então agora, como esse momento é novo, é a gente que está criando juntos. E aí é uma busca.
de como está trabalhando com isso, a gente está investigando e ao mesmo tempo eu também vendo peças que também pessoas que estão buscando. Então isso é muito interessante, inclusive para apoiar esses grupos que muitos deles ficam sem trabalho, né? Muitas pessoas estão prejudicadas nesse momento difícil que a gente está passando e a gente sabe que os artistas desde muitos, a gente sabe que é um histórico, assim, sempre são, para que serve a arte, né? Não é útil dentro desse sistema nosso neoliberal e que o que importa é o lucro, enfim, a gente sabe tudo isso. Então, muitos artistas também ficam, né? E muitos estão correndo atrás. Então, acho que é muito legal como incentivo, e inclusive para vivenciar esse novo momento. É muito legal, assim, como é, né? Aí eu participei de uma peça que, inclusive, está entrando em cartaz novamente agora, de um grupo que se chama Clowns de Shakespeare, que é um grupo lá do norte do Brasil. Eles estavam com um grupo com uma peça chamada Clandestinos. E a peça, eu não sei se eu posso falar, o pessoal vai me matar lá, porque daí eu vou contar como é que era, mas eu vou falar, tá? Eu vou falar só uma coisinha, porque eu não posso dar spoiler. Olha, não, faz o seguinte, só fica aqui entre nós e quem tem acesso à internet. Quem não tiver acesso à internet nem vai ouvir o que você vai falar. Não vai Fica saber. tranquilo. Eu vou dar uma dica. A peça acontece só em 3 plataformas, tipo WhatsApp, Instagram e Zoom. Aí agora eu não sei, agora eles estão fazendo personalizada, pelo que ele falou, porque antes eram 6 pessoas que podiam participar e inclusive é interativa. Então, assim, eram 6 pessoas que podiam participar da peça, daí se marcava lá, 6 ou 8, se marcava lá, agendava, aí tinha horário, você entrava no horário e participava. E era muito legal, tipo, depois rolava até, assim, carnaval, bem bacana. Não vou falar mais. Bem legal. E aí, porque é um grupo também muito que trabalha, né? O Clowns de Shakespeare, ele trabalha muito com a festa, com a questão do riso, né? Da subversão também, o Bakhtin, que é uma forma, né? O Bakhtin fala, né? Dessa carnavalização, então eles trabalham muito da festa como resistência, né? E aí também como deixar de fora, se eles têm isso como característica, eles estudam o boi, a cultura popular, como deixar de fora isso também no mundo remoto. Então tem também ali um momento, né? E agora eles estão em cartaz novamente, assim. Então, quem puder, é Clandestinos, o nome. Só que agora é personalizado. Agora você escolhe um grupinho. Tipo, eu quero ir fazer com a minha prima, com a minha amiga, com o meu amigo. E daí fazem esse grupinho participa. Daí eu não sei o que eles estão aprontando. Mas isso que é o legal, porque a galera vai se reinventando, né? E isso também é uma coisa super do papel do artista. Acho que todos somos artistas, a gente tem que se reinventar. Então, dentro da arte fica muito legal isso. Então, essa foi a peça, assim, eu recomendo a todos, Clowns de Shakespeare, Clandestino. Entre lá na página. E tem vários outros grupos que estão fazendo isso. Tem aqui em Curitiba o Teatro de Breck, enfim. Vai ter agora um evento na FAP, que vai ser entre faces e janelas. E aí vai ter uma noite que vão falar, que esses grupos que estão trabalhando com o teatro remoto, né, buscando esses novos modos de fazer, vão falar, vai ter várias falas, aproveitando já fazendo propaganda, né, vai começar na segunda-feira que vem, entre faces e janelas, tá aqui no Instagram também. Aproveita já, enfim. Claro. Bem, se alguém tiver alguma perguntinha, a gente ainda tem mais 10 minutinhos. Léo Castilhos diz ali total apoio a todas as iniciativas e tentativas de adaptação da classe à nova realidade. É isso aí. Acho que o Léo também tem um trabalho. Eu tô até porque ele trabalha. O Léo é clown, né? Palhaço, também é professor de teatro. Acho que ele também tem um trabalho de clown, improvisação, que também tá. Acho que se entrar na página dele, o pessoal provavelmente vai encontrar também esse trabalho também que está sendo realizado de forma remota, com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa que lá atrás eu ia perguntar, e a gente acabou abrindo outras janelas. Você sabe que o público curitibano ele é famoso por ser um pouquinho mais fechado, né? Então, até se dizia antigamente, eu não fui, até tem que ver se ainda funciona assim, mas bem lá no passado, quando eu era adolescente, em 1900 e preto e branco, depois as cores foram surgindo e tal, eu me lembro que escutei alguém falando assim, que os testes das peças ou das coisas no Brasil eram testados em Curitiba e mais uma outra cidade do Brasil. Porque se fosse um sucesso ali, seria sucesso em qualquer lugar. Então isso, por um lado, você pode ter aquela perspectiva do orgulho do curitibano, que, puxa, que bacana, eles vêm testar aqui, porque se aqui, né, funciona em qualquer lugar.
por outro lado, tem aquela visão, a perspectiva dos críticos que dizem, porque o Curitibano é tão cabeça dura que se é ali, né, for aprovado, vai ser aprovado em qualquer lugar. Então, o que eu queria ver, assim, de você, do público curitibano, aquele que está ali, né, porque eu sou curitibano, então eu posso falar, né, a gente tem, assim, em Curitiba, algumas... Não, os outros também podem falar, todo mundo pode falar, né, sou a favor da liberdade de expressão com responsabilidade. Mas existe o curitibano, existe também o curitiboca, né? Então, e tem mais uma outra lá. Então, né? Então, como é que tem? Porque mudou bastante também. Porque recentemente muita gente veio morar, veio de fora, morar em Curitiba, houve uma coisa bem bacana. Eu me lembro da minha infância, como eu disse, faz tempo, que alguns dos meus colegas, você assim que de escola, você identificava do bairro. Você sabia de qual bairro que ele era, né? Então, tinha um bairro... então, claro que isso depois, né, foi se mesclando, né? E é bem assim, bem pontual, não foi, não é uma coisa assim, você é de tal bairro. Não, às vezes você identificava pela maneira dele se expressar, dele falar. Óbvio, né? Porque Curitiba tinha aqueles nichos, né, os italianos e tal. E aí, então, o que você acha? Voltando à sua pergunta aí, que a gente tem mais 8 minutinhos. Né? O que você acha do público curitibano? Ele ainda está um pouco fechado? Ele está mais aberto? Pois é. Vamos lá. Então, como eu falei, muito uma cidade, vamos para a cidade, né, de Curitiba. Dentro de uma cidade existem várias cidades, é isso que você falou, né? Então, tem aquele pessoal que mora lá, os polacos da Barreirinha. Eu sou polaca, não moro na Barreirinha, mas tem o polaco da Barreirinha. Então, assim, dentro de uma cidade tem muitas cidades. Então, depende. Você vai por exemplo, tem um projeto muito legal lá no SIC, que é o grupo, que tem um grupo de teatro do SIC, tem vários outros espaços e que, de repente, tem públicos específicos para esses espaços. Então, aí, se a gente for pensar, o público de Curitiba, mas de qual teatro, de que público a gente está falando? Da classe artística? Qual classe artística? Né? A classe artística da periferia? A classe artística da universidade? Ou o pessoal que frequenta o Festival de Teatro de Curitiba? Mas qual? O pessoal que vai ver as peças do Teatro Guaíra? Porque tem gente que só vai nas peças do Teatro Guaíra. Tem gente que vai, né? Então é muito variado, assim. Então eu não saberia dizer. Eu sei que eu já ouvi falar nisso, sobre essa questão olá, tem um pessoal aqui, Jackson. Então eu já ouvi falar isso também, mas assim, qual teatro, qual público, né? Qual cidade que a gente está falando. Então, o pessoal fala, né, que o público Curitiba, as pessoas de Curitiba, elas são muito fechadas, talvez por causa do frio, não sei. E são assim, né? Não sei, elas são, se a gente comparar com o pessoal no Nordeste, né? Você vai para Paraíba, realmente, elas são, né? Ué, vem cá, já chega abraçando, né? Mas eu não sei, assim, eu acho que mudou bastante. Tem pessoas bastante calorosas de fora, não sei te dizer isso. Mas em relação aos públicos, eu acho que varia muito em relação a que público, que lugar, qual cidade, qual teatro, assim. Sim. O Gregório Duvier fez até uma piada sobre isso, né? Que quando fizeram distanciamento, né, social aqui, em Curitiba as pessoas se aproximaram mais porque o distanciamento obrigatório era menor do que o próprio natural distanciamento que o curitibano tinha um do outro, né? Nem precisa, né? Que distanciamento, né? Não, mas bem, eu acho que você deu um panorama bem bacana do que é, né? Do que abrange tudo isso, né? Então, já estamos aí quase chegando no fim. Deixa eu ver uma pergunta assim. Você se lembra da última vez que você assistiu uma peça de teatro como espectadora, não foi lá como professora, não foi acompanhando aluno, sabe? Você pensa assim, vou assistir essa peça, né? Qual foi a última peça que você entrou no teatro? Assisti? Você falou assim, vou ver essa aqui. Tá, dentro do teatro, então assim, pergunta nesse difícil, momento, né? Não, é que nesse momento, na verdade, como eu te falei, né, o ano passado eu qualifiquei, então eu estou finalizando meu doutorado em teatro, né, e aí eu dou aula, então tem bastante coisa, então eu tenho
finais de semana, feriados, assim, tipo, noite, madrugada, é para escrever, para ficar em função do doutorado. Então faz tempo que eu não, assim, férias, eu não tive, eu fiquei, e eu Por isso é que fiz a qualifiquei. pergunta. Não, eu qualifiquei no final do ano passado. Então, assim, a última peça que eu vi, na verdade, foram maravilhosas, foram várias, que foi do Yu Ashkani, foi no Peru. Que daí eu participei do curso deles, lá do Laboratório Aberto, Laboratório Aberto Yu Ashkani, que durou 10 dias. E aí, todas as noites, eles são maravilhosos. É um grupo peruano que está fazendo 50 anos ano que vem. E eles, todo final de noite, além de ter esses cursos, as discussões, né, eles apresentavam uma peça do repertório dos 50 anos deles. Que Então, eu legal. assisti todas as noites, eu assistia a Yu Ashkani. Então, assim, foi um deleite, porque eles são maravilhosos. O Yu Ashkani, pô, um dos maiores grupos da América Latina. Aí eu assisti eles eram 10 dias de repertório e eu me encantei, assim. E aí depois disso eu voltei, porque também eles vão fazer parte da minha pesquisa de doutorado, eu voltei e aí tô só na Legal. escrita. Então eu não saí mais, não vi mais nada. Quando eu terminar o doutorado, eu vou ver a peça de todo mundo, espero já ter saído a vacina russa e tá tudo, né, bem, voltar pro teatro. Lúcia, o nosso tempo já Não. está aí, faltam alguns minutinhos só, então eu queria primeiro, né, agradecer a você, né, foi muito legal, sabe, foi muito bom trocar figurinhas com você, acho que a gente poderia conversar muitas e muitas horas aqui, né, agradeço a todos aí, olha só que participaram, né, que estiveram ali espiando a gente lá pela janelinha do Instagram, né, que foi muito legal, e então, Ana. só finalizando, né? Trocando figurinhas é minha rede de afetos. Né? Gente, foi muito legal. Eu vou encerrar agora com uma frase que, por causa da pandemia, tá? Eu recomendo que vocês usem luvas. Tá? A frase não sei se vocês já ouviram falar, mas é assim, tá? Ninguém solta a mão de ninguém. Tá? Ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí. Gente, obrigada, adorei beijos. participar, obrigada pelo convite, beijos, obrigada pela Boa noite e até a próxima. Junto. Tchau. Tamo junto. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite.